Pastores, cuidado para o diabo não tomar o controle da sua mente. Pedro perguntou para Ananias: por que você deixou Satanás encher o teu coração? Em outras palavras, Ananias, por que você entregou sua mente ao controle do diabo? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Você não mentiu para homens, você tentou mentir para o Espírito Santo. A questão não é comigo, Ananias, a questão é com o Deus que você serve. Esse Deus, ao mesmo tempo que Ele é gracioso, mas quem brinca com a sua graça, essa graça pode se converter em juízo. E triste coisa é quando um líder chega ao ponto que Saul chegou, quando Samuel foi tentar interceder, dizendo: Deus, eu vim interceder por Saul. E Deus diz: até quando você vai ter dó de alguém que eu já o rejeitei? Já o rejeitei como rei. Preste atenção, que o homem que mais sabia de adoração, por um tempo entra numa crise, e ele é dominado por um sentimento que não tem nada a ver com o Deus que ele serve, que adora, porque ele está planejando o engano, a mentira, a safadeza. Ele quer que o Urias vá para a cama com a esposa para que todos pensem que aquela criança é dele. E como Urias, neste momento, mais crente do que o próprio pastor, é o membro mais crente do que o pastor, não vai para casa. Até porque, gente, presta atenção, eu imagino, não está na Bíblia, viu Estevão? Não está na Bíblia, eu quero conjecturar. Porque olha só, Davi mandou os mensageiros buscar Betseba. Os mensageiros talvez eram casados. Naquela noite, quando eles chegaram em casa, foram tomar um chá com a esposa. Sabe aquela conversa de casal? Meu amor, sabe quem fui buscar para o rei hoje? Ó, não fala para ninguém, é só para a gente orar. Quem? Coisa de mulher, né? Quem? Betseba. Não acredito. Sério, meu amor? Aí eram 3 mensageiros que foram buscar. 3 esposas sabendo agora. Aí, uma mandou um direct para a amiga: menina, bem que eu desconfiava da Betseba e do rei também. Aí a outra manda um WhatsApp para a amiga: ó, é para orar, hein? Depois que você lê, se apaga, porque envolve o rei. Eu acredito que quando Urias chegou no palácio, já estavam sabendo. Eu acho que alguém chegou: vem aqui, sou teu amigo, não vai para casa não. O rei pegou tua mulher e ela está grávida. Urias não foi para casa. Aí o rei: por que você não vai para casa? Não é justo. O exército na guerra, Joabe, a arca do Senhor está lá. Eu ir para casa? Não é ético, não é honesto, não é coerente, não é sensato, não é de bom senso. Ele não vai para casa. Ele não vai para casa. Aí o rei: eu vou preparar um banquete,
vou encher a cara de Urias de vinho. Aí ele vai para casa. Urias, mesmo um pouquinho passado, não vai para casa. Olhe para cá. Olha a que ponto chega um homem de Deus, mas que entregou a mente para o diabo temporariamente. Ele escreve uma carta: Joabe, eu preciso matar Urias. Eu preciso dar um fim a Urias. Joabe coloca, nas entrelinhas é isso que ele quis dizer. Ele escreve uma carta: coloca Urias na frente da batalha, para que a espada de Aminon o alcance. Sela a carta e dá para o próprio Urias entregar para Joabe. É muita maldade. Pastor, todos os dias nós temos que acordar fazendo uma oração: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus. Esses dias eu estive numa cidade, me contaram algo que eu fiquei assustado. Um pastor de 72 anos de idade, na boa intenção, que na verdade havia uma intenção por trás maligna, levou uma garotinha para casa de 16 anos, dizendo: ela não tem pai, nunca teve pai, e eu gostaria de por um tempo ser uma referência paterna para ela. Eu estou falando de uma garota de 16 anos de idade. Esse homem levou essa menina para casa, a seduziu malignamente, e depois de alguns meses estava se relacionando com ela sexualmente quase todos os dias. Isso deu um problema, um escândalo enorme. Pedófilo foi parar era algo tão demoníaco que essa menina dizia diante das autoridades: ele é o homem da minha vida. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 6:32: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Davi estava plantando sementes para colher os resultados da sua semeadura depois, até porque o fato de a graça propiciar perdão, ela não anula a colheita. Com Deus as coisas não terminam em pizza. A Bíblia diz que Davi armou um plano para matar Urias. Pensou que estava tudo bem quando soube que Urias estava morto pela espada dos inimigos. Nunca se esqueça. Eu ouvi outro dia uma história muito interessante de um menino que a mãe tinha um pato de estimação. E esse menino, brincando com a bicicleta no quintal, desceu o morro assim, em alta velocidade, e atropelou o pato. Atropelou o pato e o pato morreu. O irmão mais velho viu e ele disse: e agora? O que eu vou fazer com esse pato morto? Vou esconder da mãe. O irmão chegou e falou: vou te ajudar. Vou te ajudar. Vamos enterrar o pato.
enterraram o pato num lugar para a mãe não ver, tal. Colocaram grama em cima para ficar bem assim, escondido. Aí ele disse, o irmão mais velho disse, só que a partir de agora, você vai ter que fazer o que eu te pedir, senão eu conto para a mãe que você matou o pato dela. Sou eu que varro a casa todo dia, você vai varrer para mim. Eu, vez ou outra, lavo a louça, você vai lavar a louça para mim. Eu cuido do jardim, você vai cuidar do jardim para mim. E esse menino começa agora a trabalhar. Lava a louça, lava a roupa, varre a casa, limpa a casa, vai na padaria e vira trabalhador. E a mãe admirada, meu Deus, esse menino está... Esse irmão mais velho faz o papel do diabo. E aí foi escravizando esse menino. O irmão mais velho foi escravizando esse menino. E esse menino foi vivendo debaixo de um jugo. E toda vez que ele estava fazendo algo para o irmão, que ele ficava nervoso, falava, não vou fazer mais, o irmão atrás dele, ei! Psiu. E o coração... Um dia ele se revoltou com ele, com o irmão e com o capeta e falou, vou falar para minha mãe. Mãe, preciso falar com a senhora hoje à tarde. Que horas? Pode ser umas 3 horas, mãe, umas 3 horas. Quando eu chegar da escola e tal, ok. A mãe chama o filho. Fala, meu filho. Acho que a senhora vai me bater. Te bater por quê, meu filho? Não sei se eu conto, mas... Fala, meu filho. Eu vou falar, mãe. A senhora não vai me bater? Não sei, conta. Mãe, outro dia, sabe por que a senhora não viu mais o pato da senhora? Porque outro dia, mãe, eu estava brincando de bicicleta e eu desci aquele morrinho ali do quintal, em alta velocidade, só podia ser pato mesmo, que se fosse gato, mãe, não ia ter problema. Mas o pato, mãe, em vez de ele fugir, ele entrou no meio da roda e tal. Mãe, eu matei o seu patinho. E eu e meu irmão enterramos. Você vai me bater, mãe? A mãe abraçou o filho e disse, filho, o dia em que você matou o patinho, eu estava lá na janela. Eu vi quando você atropelou o pato. Eu vi o seu irmão falando com você. Eu vi você enterrando o pato. Pastor, o pai não sai da janela. Ele viu você matar o pato. Ele viu quem está te ajudando a esconder o patinho morto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim como aquela mãe abraçou o filho e disse, desde que você matou o pato, desde o dia, eu só estava esperando você me contar, porque eu queria te perdoar, meu filho. Você não precisava estar sofrendo tanto tempo. Mateus 5:28, Jesus disse, eu porém vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Natã chega para Davi e diz, Davi, havia um homem rico com muitos rebanhos e um pobre homem que só tinha uma cordeirinha que tratava como filha. Chegou um viajante na casa do homem rico e em vez de ele pegar um cordeiro, uma ovelha do seu rebanho, ele foi lá e tomou a única cordeirinha do homem pobre que só tinha uma cordeirinha que tratava como filha, matou para alimentar o viajante. A ira de Davi se acendeu e ele disse, esse homem tem que morrer.
Natã olhou para ele e disse: esse homem é você. Você proferiu a sua própria sentença. Por que, Davi, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família. Pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Absalão toma o poder, assume o palácio. Davi tem duas opções: fica e morre, ou foge para viver. Davi sai do palácio, foge com os seus homens, mas deixa para trás suas 10 mulheres legítimas. Aí Deus diz: tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Absalão agora está no palácio e está com as mulheres do seu pai, ouvindo o conselho de alguém que o odiava e que era parente lá de Betseba. Sabe o que ele faz? Ele arma uma tenda na varanda do palácio e ele então possui as 10 mulheres do próprio pai. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Aí você me pergunta: Josué, por quê que depois de Davi fazer tudo isso, ele não termina com o rótulo adúltero e assassino, mas ele termina com uma marca: homem segundo o coração de Deus? Você sabia que Saul, nesse sentido, errou menos do que Davi? O único problema de Saul é que você não encontra na sua história um coração quebrantado e arrependido. Quando você lê o Salmo 51, e eu quero convidar você para ler, porque a gente precisa se arrepender, aprender a arrepender-se como Davi. Preste atenção, Salmo 51. Veja como é que Deus rejeita um homem desse. Salmo 51, vamos ler. Veja só: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. Ele não transfere, ele não racionaliza, ele não justifica. Pequei contra ti. Minha esposa não tem nada a ver com isso. O diabo só tirou proveito de uma brecha que eu dei. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade. Todo adúltero é mentiroso, e todo adultério contém a presença da mentira. Parece que adultério e mentira são irmãos gêmeos que andam de mãos dadas. Eis que te comprazes na verdade. Quanto tempo Davi viveu na mentira, e agora ele está reconhecendo: eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o meu sujou, o meu foi contaminado.
ficou submerso na lama da imoralidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazem sacrifícios, do contrário eu te daria. Não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás. Ó Deus, faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aí você me pergunta, quando é que a gente sabe que um pastor se arrependeu? Quando o seu arrependimento se torna mais escandaloso do que o seu pecado. Quando você olha para o cara e diz, não tem como negar que esse cara se arrependeu. Conheço um amigo que errou e foi restaurado. Sabe quantos meses ele ficou em casa sem sair de vergonha? 4 meses. Ele ficou recluso em sua casa 4 meses com vergonha de sair na rua. E quando ele saiu cabisbaixo. E um dia alguém o parou, ele contando para mim que esse cara meteu o dedo no nariz dele e disse, quase que eu vou para o inferno por tua causa, adúltero. Ele ficou olhando para o irmão, as lágrimas rolando. E ele disse, querido, a única coisa que eu posso fazer é te pedir perdão.